Olá, graça e paz. Nós vamos para mais um vídeo do nosso Seminário Teológico do IBBC, apostila de número 3, e estamos trabalhando aqui Antropologia, Doutrina do Homem. Paramos na página 273, vamos agora para a página 274. Natureza espiritual. De acordo com Gênesis 2:7, Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. A palavra soprar no hebraico é napak, e indica a ação de pôr ar em movimento. O ar em movimento é vento. Quem assopra faz vento. A palavra vento no hebraico é ruach, e indica uma energia vital superior, e é traduzida por espírito, ou seja, o espírito existe, tem personalidade, pode viver fora do corpo, é imortal, faz parte da divindade de Deus. Como vimos no capítulo anterior, o homem, de acordo com a Bíblia, foi criado por Deus de forma especial, diferente de todas as demais criações divinas. Não se assemelha a nenhum animal. O homem fisicamente é dotado de inteligência, autoridade, domínio, poder de decisão, entre outras coisas. Mas existe algo que o faz muito acima de qualquer outra criação divina. O homem possui uma natureza espiritual. O seu corpo físico foi feito do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem se tornou alma vivente. E isso mostra a natureza espiritual do homem. Ele não possui apenas corpo como os animais, mas possui também espírito. E de acordo com os grandes estudiosos da antropologia bíblica, o homem possui corpo e alma, o que para alguns teólogos é uma dicotomia, enquanto outros entendem que o homem é um ser tricotômico, ou seja, ele possui corpo, alma e espírito. Isso nós chamamos de tricotomia. Dicotomia. Aqueles que creem que o homem é dicotômico defendem a tese que o homem é formado por duas substâncias: a natureza física, o corpo, e a natureza espiritual, imaterial, o espírito. Os dicotômicos creem que a alma e o espírito são a mesma coisa, não diferenciando em nada. Porém, são confundidos em algumas passagens bíblicas que apresentam ora a alma, ora o espírito. Mas tanto um como o outro se referem à mesma coisa, e nisso se baseiam nas seguintes passagens da Escritura: Mateus 10:28 e Atos 2:31. Para os dicotômicos, esses textos fazem menção tanto à alma quanto ao espírito. Tricotomia. Esta corrente de pensamentos acredita que o homem é formado por três partes, ou seja, corpo, alma e espírito. Baseia-se nas seguintes passagens bíblicas: Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses 5:23. Os defensores do tricotomismo dizem que a divisão de que se trata esse versículo se refere à divisão espiritual do homem, isto é, dividindo a alma do espírito. Podemos entender melhor quando ouvimos alguém dizer que está em conflito interior, deseja algo, mas sabe que não deve fazer, ou então, quando o corpo físico está bem, mas mesmo assim se sente desanimado, triste, amargurado, e hora ou outra quer reagir a esta amargura. Isso mostra uma vida espiritual superior ao estado da alma. É o caso de Salmos 43:5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando o texto de Gênesis 2:7 diz que o homem se tornou alma vivente, quer dizer que o homem possui o corpo, o espírito, é o vento soprado em suas narinas, e isso produziu uma terceira parte chamada de alma vivente, demonstrando assim que o homem possui duas naturezas, uma física e outra espiritual. Física é igual ao corpo, espiritual é igual a espírito e alma. E dentro desta triunidade do homem, cada parte possui uma função específica, entendendo que Deus o criou tricotômico com o objetivo de que cada uma dessas partes tivesse uma diferença, mas com o mesmo objetivo dentro do homem. Ou seja, o espírito tem função diferente da alma e do corpo,
mas o objetivo dos três é o mesmo, que é dar vida, capacidade intelectual, poder de escolha, autoridade, obediência, estética, sentimentos divinos, tais como amor, respeito e arrependimento. As funções do corpo, página 277. A parte física do homem é totalmente material. Como a palavra diz, é apenas corpo, foi feito do barro e para o barro voltará. Eclesiastes 12:7 não necessita de julgamento de Deus, pois o corpo não tem poder de decisão dentro do homem. Ele apenas executa as decisões da alma. O corpo não tem vida após a morte. Ele serve apenas para esta vida. Dentro desse mundo, está limitado a todas as regras naturais, independente de sua opção religiosa. No entanto, sua conservação por mais ou menos tempo está, na maioria das vezes, debaixo do domínio do próprio homem, que vai definir sua conservação ou destruição. O corpo humano que recebemos ao nascer não será o mesmo corpo que o homem terá após o arrebatamento da igreja na eternidade futura. O corpo, após o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, de que trata o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, do 49 ao 54, dizendo: nós seremos transformados, e assim entendemos que o corpo humano passará por uma grande transformação no arrebatamento da igreja. Assim os salvos em Cristo receberão um corpo glorioso. As funções da alma. A alma possui relação com a parte material do homem, o corpo físico, e a parte imaterial, o espírito. É como o meio termo, não é nem totalmente carne, nem totalmente espírito, mas possui tendências à carne e tendências ao espírito. Assim o homem pode perfeitamente viver num corpo material e obedecer a um Deus espiritual. A alma, psique no grego, dentro do corpo é a personalidade do homem, a sua capacidade de pensar, decidir. Sem a alma, o corpo não vive, apesar dela não ser a responsável pela existência humana. Pois é a alma que dá qualidade de vida ao corpo, é a alma que planeja, pensa, dá ordens ao corpo para se movimentar, falar, ouvir e etc. As funções da alma dentro do corpo: pensar, decidir, organizar, comandar o corpo, amar, ter fé, consciência, arrependimento, tristeza, ira, perseverança. Essas as funções da alma. Nós passamos no anterior, através do corpo humano, o corpo físico, o homem pode se alimentar fisicamente, se movimentar, ouvir, enxergar, se reproduzir, trabalhar, cultivar, dominar e também a estética. Passamos para as funções do espírito. Antes de qualquer análise das funções do espírito, é necessário fazer um esclarecimento quanto à diferença que há entre o espírito humano e o espírito de Deus. O espírito humano foi dado por Deus, é parte de Deus, é a existência do Criador no próprio homem. No entanto, isso não torna a espécie humana em semideus. O espírito voltará para Deus quando o homem morrer, porque ele não se contamina com os pecados do corpo que são promovidos pela alma. Enquanto o Espírito de Deus é uma pessoa, Deus é a terceira pessoa da Trindade, é criador, é sustentador da criação, idêntico ao Pai em tudo, ao Pai e ao Filho, como pode ser estudado com maiores detalhes em pneumatologia. O espírito dentro do corpo humano é o responsável pela relação do homem com a vida espiritual, entendendo que o homem não é apenas um corpo físico, mas também possui relação com o mundo espiritual. Quando Deus criou o homem, ele o fez do pó da terra e soprou sobre o corpo, e esse corpo produziu alma vivente. Assim entendemos que a função do corpo, que a junção do corpo mais o espírito, sopro de Deus, produziu a alma vivente. Assim o homem possui uma triunidade: corpo, alma e espírito. O corpo humano foi feito por Deus do pó da terra, porém o espírito não foi feito, mas Deus deu de si mesmo ao homem.
O espírito é o responsável pela relação espiritual dentro do corpo humano. A função dele dentro do homem é dar a ele a direção de Deus para a sua vida. É o espírito que mostra a vontade de Deus na vida humana. Na verdade, o espírito busca orientar a alma para que tome decisões dentro da vontade de Deus. Um exemplo disso está em Salmo 43, 5. O Evangelho de Jesus Cristo tem 2 mandamentos que se resumem toda a lei de Moisés. Isso porque toda a lei foi feita buscando trazer ao homem o conhecimento de seus deveres emocionais perante o seu próximo. São estes os mandamentos. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus deu um mandamento de amor. O amor, como muitos pensam, não é um sentimento que entra em nossos corações. Porventura, o homem pode ter controle sobre os seus sentimentos. Se o homem não pode controlar os sentimentos, então esse mandamento nunca poderá ser cumprido. Mas se o homem pode controlar, ele pode escolher a pessoa para expressar seus sentimentos, inclusive a Deus. Observando esse ponto de vista, iremos estudar alguns temas que cuidam dos sentimentos do homem, tais como a mente humana, o coração, a consciência, o livre-arbítrio. Teorias da origem do espírito. Muitos antropólogos bíblicos têm debatido sobre a origem do espírito e da alma dentro do homem. Sabe-se que em Adão, Deus soprou sobre suas narinas, mas a partir de Adão, como tem acontecido que o espírito e a alma pudessem estar nele, se a alma é personalidade do homem, como ela nasce dentro do corpo humano, o corpo sim é gerado através da fecundação do óvulo da mulher. Mas é a parte espiritual do homem, sua alma, como aconteceu sua aparição dentro do corpo humano. E o caso de Eva, o corpo foi feito de uma costela de Adão, mas e a alma e o espírito? Deus não soprou em suas narinas também? Da resposta para tais perguntas tem surgido muitos debates e há muitos pensamentos sobre o assunto. Mas, buscando dar um esclarecimento sobre o assunto, mencionaremos vários pensamentos sobre a origem da alma e do espírito dentro do homem. Os pensamentos são emanacionismo, transmigracionismo, criacionismo, traducionismo. São esses os pensamentos. Você tem na apostila o conteúdo a respeito dessas teorias para você poder se aprofundar. Tá bom? Nós paramos na página 282 e prosseguimos na página 283, o homem como a imagem de Deus. Boa aula, Deus abençoe.